Bom, nossa videoaula de hoje será sobre o gênero textual conto. Nós já vimos algumas coisas dele em sala de aula, né? Conto é o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios. O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens, tá? Então, o conto, ele não é algo fantástico, não é com coisas impossíveis de acontecer. São coisas que podem ser verdade ou não, mas que são possíveis de terem acontecido. Tá? Então, ela é uma narrativa curta, como eu acabei de dizer, apresenta os mesmos elementos de um romance, ou seja, tem narrador, tem personagem, tem enredo, tem espaço, tem tempo, e diferencia-se do romance pela sua concisão, pelo tamanho, né? Ele é curto. Pela linearidade, o que é a linearidade? É o fato de acontecer em um tempo marcado. É linear, é definido. E a unidade, ou seja, o conto deve ser construir uma história focada em um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução do conflito. Então, num conto ocorre uma história, essa história ela é desenvolvida. A gente vai com o desenrolar na narração do conto, ela vai sendo desenvolvida e é necessário que exista uma solução no final da história, né? Algo para fechar o conto. Bom, a estrutura do conto, ela é uma estrutura moderna. Atualmente, na modernidade, ela não é seguida tão fielmente. Ou seja, pode haver inversão na ordem de suas partes ou omissão de alguma delas. Tá? Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitida, com seus elementos distribuídos ao longo do texto. Nem todo conto tem uma introdução definida. Grande parte dos contos a gente tem a introdução, ou seja, o início, ao longo do texto. A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com o início repentino, sem aviso. Então, esse ponto, né, que a gente costuma dizer do conto, de pegar o leitor de uma forma surpreendente, ou seja, de induzir o leitor a ir lendo o conto e ao longo do conto ir descobrindo como foi que aquilo tudo teve origem, como foi que aquilo tudo aconteceu, de que forma foi feito isso tudo aí. Bom, a primeira estrutura do conto desenvolve-se em várias fases. Na primeira fase da situação inicial, é a apresentação do herói ou heroína da história e do seu contexto familiar, mas não é o herói da Marvel não, viu? Herói no conto é aquela pessoa que resolve a situação. Na segunda fase, que é o desenvolvimento, é o aparecimento de um elemento que vai perturbar o seu mundo, aquilo que tem o motivo do conto acontecer. O herói vai ser obrigado a deixar o seu lar para defender ou enfrentar diferentes obstáculos. Terceira fase é a conclusão, a reposição da ordem. O herói conquista sua felicidade, sendo recompensado através da conquista de sua felicidade ou do seu amor. Agora aqui a gente está falando de uma estrutura tradicional do conto, antiga, e atualmente a gente não trabalha apenas com essa questão do herói. O conto ele pode ser no cotidiano, um advogado relatando uma situação terrível que aconteceu em um dia de trabalho, por exemplo, no tribunal, e ele começa a fazer aquela narrativa e você fica curioso para saber como foi que ele resolveu. Pode ser um conto. Não tem herói, não tem nada extraordinário, não tem peripécias, não tem perigo. O herói não tá fugindo de bandidos nem nada do tipo, mas não deixa de ser um conto. É uma narrativa com fatos que podem surpreender o leitor, certo? Então, essa estrutura aí é uma estrutura antiga. A linguagem do conto. Eu tenho uma unidade de efeito ou clímax, é aquela parte mais importante, aquele ápice do texto. Tamanho suficiente para se gerar um efeito pré-entendido. O conto não é nem muito curto, nem é muito grande, em torno de 20 a 30 linhas no máximo. Mas pequeno o suficiente para ser lido de uma vez só. Não é necessário, porém importante. Presença de 2 relatos, um ordinário ou extraordinário. Apenas um deles se desenvolve durante a história. Podemos depender da interpretação do leitor ou não. Certo? Então, essa é uma das linguagens do conto. Uma das formas como a gente pode obter um conto. Então, um conto ele não tem um tamanho definido. Só pode ser com 10 linhas, só pode ser com 20 linhas. Não, não é algo definido. Mas também você não vai ver contos com 40, 50, 60 linhas. Contos geralmente são textos mais curtos que um romance. Que foi uma das coisas que foi dito logo no início da aula. A diferença entre o conto e o romance é a linguagem e o tamanho.
Para o teórico Soares Amora, que é um especialista em contos, o gênero conto tem uma simples narrativa, é mais antigo e comum na história das literaturas que as longas narrativas. É pouco extenso, não é grande, né? E é conciso. O que é conciso? Enxuto. Não enrola muito, o conto é direto. Ele vai cumprir o seu objetivo sem rodear como um romance, por exemplo. A única unidade dramática tem só um conflito, não tem várias situações conflituosas, é um conflito só que desenvolve todo o gênero do conto, certo? A objetividade de ação, tempo, espaço e atenção. A gente viu um conto no livro, quando a gente fez uma leitura oral em classe, que foi aquele conto africano. E aí a gente viu a da descoberta da lua, se eu não me engano. Algo assim, eu não me lembro. Mas a gente viu um conto na sala, lendo no livro. Característica do conto. Conto se define pela sua pequena extensão, já falei isso. Mais curto que a novela ou romance. Isso foi logo no início, quando a gente falou, né? A estrutura é fechada, desenvolve a história e tem apenas um clímax. No romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece no conto. Então, quando você está lendo um romance, um livro de romance, uma história, por exemplo, você tem vários clímax, várias histórias se desenrolando ali. No conto, não, você tem uma só. Ele é condensado, ele é conciso, ele é resumido. Ele não tem essas várias vertentes que possuem um romance. Quando a gente estiver em romance, a gente vai ler um romance, nós vamos nos aprofundar melhor na estrutura do romance. Mas, por hora, eu quero que vocês percebam a diferença que existe entre o conto e as suas características e o que diferencia ele dos outros textos, dos outros tipos.